tema nessa noite é: você acredita na verdadeira Páscoa? Você sabe o verdadeiro sentido do porquê a Páscoa existe? A sua Páscoa é recheada de ovos, de chocolate, onde te falaram que os ovos de chocolate vêm dos coelhos? E você que tem filho, você contou a verdadeira Páscoa para eles? Ou você ainda ensina o que o mundo ensina? Que a Páscoa é apenas um símbolo, é apenas uma história contada. Bem, é claro que nesse tempo em que vivemos está muito difícil. É muito mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Porém, essa igreja, nós, os pastores desta igreja, sempre pregaremos a verdade. Principalmente em relação à Páscoa e ao nascimento de Cristo. Você pode dizer um amém? Mas eu não posso só ficar em minhas palavras. Vamos para a Bíblia, onde a verdadeira Páscoa está descrita, sem ovos, sem chocolates, sem coelhinhos fofinhos botando ovos. Quem sabe não te ensinar a verdadeira Páscoa? Então hoje você vai aprender tudo sobre ela. Amém? Vamos lá? Mas antes de eu ler esse capítulo, a instituição da primeira Páscoa se deu com a libertação do povo judeu, após ter sido escravo do Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés, diga Moisés, como libertador do seu povo e o levou para a terra prometida. Abra a tua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 12, nos acompanhe, porque se você quer saber toda a verdade, está na Bíblia, somente ela diz a verdade. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 em diante, nos diz, bem tranquilos, vamos ler. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. E vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas, em que o comerão. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães metzá, não fermentado, ervas amargas a comerão. Não comereis dela cru, nem cozida em água, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que resta. Ao comer, estáis prontos para
partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como os dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que vos estiverdes. E eu, quando vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Agora no capítulo 12, no versículo 24 ao 28, por gentileza. Portanto, guardai isto por estatuto por vós, para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. E quando feriu aos egípcios, livrou as nossas casas. E então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, Arão, assim o fizeram. Essa é a nossa Páscoa, o Cordeiro Jesus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós falamos de instituição, eu fui procurar no dicionário e eu achei muito interessante. A palavra instituição diz: ação de instituir, de estabelecer, de fundar algo. É uma organização que, pública ou privada, busca resolver as necessidades de uma sociedade ou comunidade, instituição religiosa. Em outras palavras, para mim e para você que está nos ouvindo agora, a humanidade tinha um grande problema: o pecado. Diga, o pecado. E então Deus instituiu a Páscoa para que no futuro Ele mesmo trouxesse o seu Filho para resolver este grande problema, se entregando por nós na cruz e nos salvando. Aleluia. Então eu posso dizer para você com certeza absoluta: o maior símbolo do amor não é o coração, mas sim a cruz de Cristo. Nós estávamos longe de Deus, e o que restava para você e para mim era a condenação eterna. E Deus, com seu amor, enviou o nosso Cordeiro Pascual para nos salvar. E este é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é libertação. A Páscoa é redenção. A Páscoa, em hebraico, é Pesach, passar por cima. Páscoa é a passagem. A Páscoa não é vendas de ovos de chocolate. Como o mundo, como o comércio transformou. Para nós que nascemos de novo e conhecemos as Escrituras, a Páscoa tem um significado verdadeiro que não se pode omitir, que é Jesus, o nosso Cordeiro
pascual. Aleluia! Então, para você entender um pouquinho mais, porque essa mensagem é muito extensa, ela é muito longa, ela é muito explicativa. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de eu continuar. Todo o ritual da Páscoa, todo o símbolo das ervas amargas, dos pães asmos, tudo tem um significado. E eu só trouxe para vocês o resumo do resumo, para que você nunca mais diga: eu não sei o que é a Páscoa, me falaram que é o ovo. Voltando à mensagem, a Páscoa no Antigo Testamento, ela tem a finalidade, sim, de celebrar a passagem do Senhor que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Quantos foram libertos aqui da escravidão do Egito? Glória a Deus. E no seu aspecto histórico, a Páscoa no Antigo Testamento é a festa que faz a memória da passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. Então, os judeus até hoje comemoram e celebram a Páscoa nesse intuito da libertação do povo de Israel do Egito. Agora, a Páscoa no Segundo ou no Novo Testamento é a passagem da morte para a vida. É a ressurreição do nosso Cordeiro Pascual Jesus, que havia sido morto naquela cruz. É a vitória de Deus sobre tudo que fere e mata a vida. E Jesus faz a sua passagem da morte para a sua vida plena. E a partir da ressurreição de Jesus, você e eu temos o convite de Deus para participar da vida eterna. E como a prisão de Jesus e sua posterior morte ocorreram na época da celebração da Páscoa dos judeus, e a sua ressurreição toma agora um significado de libertação da morte para a vida eterna, nós não vamos ler, mas como está descrito nos evangelhos de Mateus 28, do 1 ao 8, Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24 e João 20. O sacrifício do Cordeiro servia de substituto dos primogênitos e prenunciava a morte de Cristo em substituição à sua e à minha. O cumprimento de todo esse ritual identificava a obediência, que vem pela fé e que resulta na salvação. A Páscoa, ela teve seu cumprimento em Cristo. Ele é a nossa Páscoa. E foi durante a Páscoa que o próprio Jesus instituiu a Santa Ceia. Como lembrança do quê? Da sua morte. Celebrada com pão e vinho, que apontavam para o seu corpo ferido e o seu sangue derramado na cruz, para salvar os pecadores. E aqui nós estamos salvos pela graça. Aleluia! Serviria de lembrança permanente do seu sacrifício naquela cruz. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia novamente
Em Lucas capítulo 22, do versículo 7 em diante, que declara: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, ou em outra tradução, as festas dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. E então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide e prepara-nos a Páscoa, para que a ceiamos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhe orientou: ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspede no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? E então eles mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e ali farei os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhe havia predito, e prepararam a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. Está escrito aí? Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. E então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, e deu graças e ordenou: tomai do cálice, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. E da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança do meu sangue, derramado em vosso benefício. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de continuar a palavra. A Páscoa é uma festa familiar. A Páscoa é uma festa da família. Se você lê de novo e relê de novo, ele diz: procura uma pessoa e pergunta ao chefe da casa. E uma outra coisa, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês. Naquela época não se via um homem com um cântaro de água. Era somente as mulheres. Tudo tem um mistério na palavra de Deus. Preste atenção. E o mais interessante, quando ele disse: em meu coração ardia estar ceando com vocês. Era um princípio. Ele precisava fazer isso. Ele era o mestre. Ele era o chefe. Olha que coisa mais linda. Antes de eu continuar a palavra, seria muito engraçado hoje nós darmos para nossa casa, para nossa família, ou você dar um presente em vez de ovo de chocolate. Claro que é muito mais fácil dar um ovo, é bonito, é gostoso. Mas você experimentou dar o pão e o suco de uva e dizer: essa aqui é a verdadeira Páscoa. Você vai ver o que Deus vai fazer de transformação na sua casa e na sua família. Estão comigo? Continuando então a palavra. A Páscoa simboliza para os judeus e cristãos 3 coisas. Diga: 3 coisas: liberdade da escravidão, salvação da morte e caminhada para a terra prometida. Quantos estão
indo para a terra prometida aqui, prometida, aleluia. Para os judeus, tinha um sentido físico, pois havia uma escravidão a ser subvertida, uma morte iminente a ser suplantada, uma terra a ser conquistada. Era físico, eles viam. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ficou o sentido da natureza espiritual, indicando a necessidade da libertação e da escravidão do pecado. A salvação da morte eterna, assim como a caminhada na certeza de que o céu, onde Cristo habita, é o nosso destino final. Pois bem, algumas religiões celebram a Páscoa com um misto de tristeza e compaixão pela morte de Cristo, como se ele ainda estivesse lá no túmulo. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a Páscoa deve ser comemorada com alegria, pois aponta para a libertação que a ressurreição de Jesus Cristo nos proporcionou. E Cristo está vivo. Você quer ver? Será que Ele está vivo mesmo? Abra a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ele mesmo está dizendo: eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Muitos ainda comemoram a Páscoa com grande tristeza. Porém, os que realmente conhecem a verdade sobre a Páscoa celebram com grande júbilo. O Cristo que morreu por nossos pecados ressuscitou, e Ele um dia voltará. E eu não posso omitir esta verdade para vocês. Ainda que muitos preferem acreditar que Jesus está morto, que não há salvação para a humanidade, que o símbolo maior da Páscoa nesse mundo é o coelho, eu digo a vocês: Ele ressuscitou. O nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele está vivo. Ele é a nossa Páscoa. Quer ver? Para finalizar, Mateus 28, versículo 1 em diante diz: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo à Galileia. Lá o vereis. Atentai para o que ele disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-los aos seus discípulos. E de repente Jesus veio ao encontro delas, aleluia, e as saudou e disse o quê? Alegrai-vos, alegrai-vos.
elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando e adorando. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. Aleluia! Concluindo com vocês nessa noite, agora que você acabou de saber sobre a verdadeira Páscoa, e qual você vai acreditar? Na Páscoa que a Bíblia descreve, ou no que o sistema do mundo fala para você? Nós preferimos escolher e decidir crer no que a palavra de Deus fala. O Cristo que estava morto ressuscitou. E entenda uma coisa: ou você crê ou você não crê. É simples assim. A Páscoa que a Bíblia descreve tem uma realidade onde muitos não querem acreditar. Que o homem deixou sua glória, um homem. Ele veio como um homem para morrer por uma humanidade, por mim, por você. Não se importou com sua própria vida, com o cordeiro, como um cordeiro que se entregou, o seu sangue vertido naquela cruz, pagou um alto preço por você. Posso te perguntar? Você já viu alguém morrer de amor por você? Não. Mas eu te apresento Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por você. E o símbolo do amor não é o coração, mas é a cruz de Cristo. E essa cruz está vazia, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou e quer que você volte para Ele, porque foi na cruz que Deus provou o seu amor por você e por mim. Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Vamos estar orando nessa noite, agradecendo, porque ainda nós podemos pregar. Sim, Senhor. Obrigada porque ainda nós podemos falar desta verdade, que Jesus é a nossa Páscoa, o nome que está acima de todos os nomes, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O banquete da Babilônia não vai nos iludir, o banquete da Babilônia não vai nos chamar, mas sim o Cordeiro que foi oferecido naquela cruz por nós. Oh, nós te damos a honra, oh, nós te damos a glória, porque nós podemos participar da ceia e podemos lembrar todos os meses que o nosso Cordeiro Pascual morreu, ressuscitou e vai voltar. E em nome de Jesus eu oro pela sua vida agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que por algum motivo você se decepcionou, se entristeceu, eu quero te lembrar: alguém morreu de amor por você. Alguém se entregou sem se preocupar com a sua própria vida, pela sua vida. A tua vida tem um preço, e Ele pagou naquela cruz. Ele pagou o alto preço pela tua vida, e a tua vida tem um preço. Volta para o Senhor, volta para os braços do Pai. Ele te ama e Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito maior na sua vida. E você que em nome de Jesus se encontra enfermo agora, oh Espírito Santo, toca nessa vida agora, toca nesse homem, nesta mulher agora, Deus, nesta criança e nesse jovem. Senhor, toca agora, e nós repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade. Toca agora, Senhor, essa depressão que não tem largado essa mulher, essa depressão, Senhor, que tem tocado na vida desse jovem. Em nome de Jesus Cristo, eu digo agora: sai para fora e receba o poder da vida que há em Cristo Jesus. A vida, a vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa família agora, Senhor.
que está nos ouvindo agora e está nos vendo, esse pai, essa mãe, esses filhos. Pai, em nome de Jesus, visita essas famílias agora, e que haja um mover do poder da vida. Assim, quando o anjo chegou e rolou aquela pedra, a morte não pôde impedir o poder que havia em Jesus. E eu digo, toda enfermidade bate agora em retirada, espírito de morte bate em retirada, e receba a vida agora. Receba a vida agora, receba a vida no teu espírito agora. Jesus te chama, Ele tem um plano na tua vida. Volta para Ele, ainda tem mais, não acabou, ainda tem mais, não acabou. Ele vai fazer muito mais, muito mais, muito mais. E se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Amém e amém. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629-28, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.